Pessoal, mais uma vez boa tarde aí para quem eu ainda não cumprimentei. Hoje a nossa aula de revisão, para a nossa primeira avaliação de sinais e sistemas. Então vou repetir os avisos mais uma vez, porque eu não sei quem está assistindo isso, quais vídeos anteriores assistiu ou não. Na quinta-feira da semana que vem, vou ser bem explícito, no dia 4, nós temos a nossa primeira avaliação. Então essa avaliação vai ser realizada durante o dia todo dessa quinta-feira. Então na quinta-feira das 8 da manhã até a meia-noite do mesmo dia, vai estar disponível para que vocês entreguem a atividade no Grader, atividade avaliativa 1. Assim que essa atividade ficar pronta, pessoal, como ela é feita no Grader, eu já passo a nota para o Moodle, a gente já vai ter mais 2 atividades acompanhadas, a dessa semana, que vence nessa quinta-feira, e mais uma para a semana que vem. Então a gente, teoricamente, já vai ter metade das notas. Essas notas vão ser todas lançadas no Moodle para vocês acompanharem, mas assim que encerrar essa metade, eu também já vou lá e faço o lançamento no sistema acadêmico. Então a primeira avaliação vai estar lançada já no sistema acadêmico e metade da avaliação continuada vai estar lançada lá também. Então peço para que vocês atentem para esses lançamentos. Essas notas têm que estar igualzinho ao que está lançado no Moodle, só que, de novo, como eu transcrevo manualmente, sempre existe a oportunidade aí de digitar um valor errado ou inverter uma ordem no preenchimento, porque o preenchimento, a ordem do sistema acadêmico não necessariamente é a mesma ordem do Moodle, e depois que você faz alguns, você já meio que entra no piloto automático e preenche todo o resto. Então peço para que vocês chequem tudo isso para que a gente possa fazer a correção, se for necessário, tão cedo quanto possível. Nessa primeira avaliação, pessoal, eu vou manter o modelo que vocês já conhecem bem das atividades, que é um número ilimitado de submissões. O que tem de diferente, de fato, na avaliação? É o suporte. Eu tiro dúvidas de vocês durante o dia da avaliação? Tiro. Vocês podem me contatar por e-mail que eu vou responder. Dúvidas do MATLAB, não dúvidas do conteúdo. Então, tipo assim, professor, estou usando esse comando aqui, ele está dando esse erro aqui, mas eu não sei o que fazer para resolver. É um problema de sintaxe do MATLAB, a documentação está em inglês, ou também está numa escrita técnica que eu não consegui acompanhar, e agora? Nesse tipo de problema eu vou ajudar. Mas, professor, eu estou aqui, preciso calcular a norma L1 ou a norma L2 para responder essa pergunta. Isso é disciplina, isso é sinais e sistemas, isso eu não vou responder. A avaliação é individual. Eu tenho acesso aos códigos que vocês vão submeter. Então, assim, a princípio, eu tenho como checar se eu recebi avaliações iguais. Não estou falando já de antemão que eu farei isso, só estou falando que fica tudo registrado. A princípio, eu quero que vocês sigam o propósito da avaliação, que é uma avaliação individual. A avaliação, vocês vão ter 16 horas para fazer a avaliação, porque é das 8 da manhã até a meia-noite do mesmo dia, mas ela com certeza não é uma atividade de 16 horas. Ela é uma atividade programada para o tempo que a gente tem em sala de aula, que é 1h40. Então ela é uma atividade de 1h40, mas com uma flexibilidade aí para a realização, porque, de novo, a gente não tem a garantia aí dos horários de vocês, porque as atividades, mesmo síncronas, não precisam ser acompanhadas sincronamente, por isso que eu até gravo e disponibilizo. Então eu queria que vocês fizessem um esforço, pessoal, para que não entrassem em contato um com os outros para fazer a avaliação, porque no final das contas é desnecessário. Se você acertou a questão, você não precisa conferir com nenhum colega. O Moodle já te fala ali no final que você acertou 100%. Se você quiser pegar a avaliação do seu colega, trocar as variáveis e colocar como a sua ali, beleza, 100%. Você vai tirar a mesma nota do seu colega e eu não vou conseguir identificar nada disso. Só que semestre que vem, quando a gente estiver fazendo processamento digital de sinais, esse conteúdo que no final das contas você fundamentalmente não aprendeu,
vai ser cobrado, vai ser exigido como pré-requisito. E aí vai complicar você nas aplicações de PDS, depois nas aplicações de fundamentos de comunicação, nas aplicações de teoria de controle e automação, e por aí vai. Então vai virar algo ruim que você teve no meio do curso e que, apesar do rendimento não ter refletido isso, a verdade está lá de uma forma ou de outra. Então, pessoal, promovam esse engajamento aí no momento da avaliação, porque algo que eu tenho visto na prática docente já, faz 10 anos que eu estou nessa profissão, é que vocês aprendem muito mais e muito melhor, né, com muito mais retenção, num momento de avaliação bem feito, do que num acúmulo aí de horas aula, que a gente tem, onde vocês estão quase sempre mais como sujeitos passivos no processo de ensino e aprendizagem. Para o próximo semestre, pessoal, para a disciplina de PDS que vocês vão fazer comigo, a gente já tem uma expectativa do retorno presencial, né? Os desenhos para isso já estão ficando bem claros. E aí a ideia é, quando a gente estiver aqui, tendo essa disciplina aqui no B001, a gente vai ter as atividades praticamente que da mesma natureza, só que aí com um nível de interação bem maior. E um momento de prova, obviamente, né, presencial. A prova ainda feita dentro de todos esses mecanismos aí do grader que vocês estão usando, só que com uma avaliação bem mais robusta, porque a gente vai estar aqui em sala fazendo, eu vou estar estabelecendo todas as outras condições de contorno que agora estão na responsabilidade de vocês. Então, é um bom treinamento, uma boa metodologia para o próximo semestre. Se você tiver dificuldades de fazer essa prova, mas você entregou todas as listas antes, a gente percebe que tem alguma coisa muito errada acontecendo aí e que seria importante você endereçar antes do término dessa disciplina. Então, as avaliações continuadas, quem estiver fazendo com seriedade, com tranquilidade, entregando toda semana, não vai ter problema nenhum para realizar a prova, né? Então, é como se fosse uma rampa, né, de construção desse trabalho. No próximo semestre, quando a gente já tiver um modelo de avaliação onde a gente possa garantir aí que nada fora do que é permitido aconteça, a gente vai verificar se algumas coisas aconteceram de errado nesse semestre ou não. Pessoal, de forma alguma é uma ameaça, não quero que ninguém entenda isso dessa forma, mas é um chamado à responsabilidade pessoal de cada um, né? Eu sou professor de nível universitário, só dou aula para adultos, todo mundo aqui é adulto, vacinado e assim por diante. Então, vocês têm que saber o que é melhor para vocês, né? Adquirir o conhecimento dessa disciplina, mesmo que não seja a praia de vocês, a área de interesse de vocês, é algo que faz parte da formação de vocês como engenheiros eletrônicos e é algo que vocês vão precisar, né, manter, não só comigo, mas com várias outras áreas, até o final da formação de vocês. E aí, quando vocês trabalharem, se vocês vão usar isso ou não, se vai ser algo que vai fazer parte do dia a dia de vocês, realmente vai depender da escolha de vocês de área de atuação, além de um pouco de sorte também, porque às vezes a gente escolhe uma certa área de atuação, mas acaba sendo surpreendido com algumas demandas que vêm depois, né? Não tem como a gente prever tudo que vai acontecer na carreira profissional, principalmente quando a gente ainda nem começou ela. É bastante difícil saber onde a gente vai parar. A gente às vezes torce para alguma coisa, mas não tem garantias de que vai conseguir. Então, esses são os recados, as orientações gerais para a avaliação. Amanhã, outro recado que eu deixei com vocês. Amanhã, pessoal, a minha esposa teve uma consulta médica marcada, é algo de alguma urgência, não teve como contornar isso. Então, a consulta vai ser justamente à tarde, aí, 3h30 da tarde. Então, eu vou remanejar o meu horário de PA com vocês para quinta-feira. Quinta-feira, pessoal, não é o feriado, né? Quinta-feira originalmente estava previsto, é o feriado, Dia do Servidor Público, é o nosso feriado institucional, só que esse feriado caiu, vai ser comemorado na segunda-feira, que era o recesso,
da véspera de finados. Então, quinta-feira não tem aula prevista em calendário, ficou um dia de folga para vocês e os professores estarão em atividades de planejamento e capacitação. Então, para resolver isso da melhor forma possível, eu vou praticamente estou duplicando o nosso horário de PA, porque eu teria o PA amanhã com vocês somente das 15h50 até as 17h30, e o PA vai ficar então para quinta-feira das 13h50 até as 17h30. Então, na quinta-feira, durante toda a tarde, eu estarei aqui online na sala em atendimento disponível para o PA, porque amanhã eu, infelizmente, tenho esse outro compromisso aí que eu não consigo contornar. Na semana que vem, terça-feira, feriado, obviamente, nem eu nem vocês vão estar fazendo nada. Quinta-feira é a nossa avaliação. Só peço que vocês atentem, pessoal, porque a avaliação vai acontecer ao mesmo tempo que uma atividade de avaliação continuada vai estar terminando. Então, para quem fizer a avaliação continuada com antecedência, quinta-feira, dentro da minha avaliação, da minha disciplina, só vai precisar se preocupar com a prova. Quem optar por deixar por fazer a avaliação continuada de última hora, vai ter quinta-feira cedo para fazer a avaliação continuada e já começar a prova. Então fiquem atentos quanto a isso, porque todas essas atividades vão estar acontecendo lá no Grader. Eu vou mandar os e-mails avisando todo mundo, relembrando que a gente vai ficar um bom tempo aí sem a aula, né? E sem os avisos, para ninguém esquecer, mas também já fica aqui registrado na aula de hoje toda essa dinâmica. Como todas essas atividades estão sendo feitas na plataforma do MATLAB Grader, a correção ela já é toda automatizada e tudo mais. Parece que nós estamos aí nas vésperas de ter a integração do MATLAB Grader com o Moodle, já saiu até a notícia no portal de notícias da UTF-PR, só que ainda não está funcionando, né? Mas se funcionar vai ser bem simples, né? Você clica num botão e já faz a exportação. Se não, ainda tem que fazer isso manualmente, mas no mais tardar aí, sexta-feira pela manhã, tudo já vai estar divulgado, né? Todas as avaliações, tudo vai estar divulgado. Nós ainda estamos com um aluno matriculado aqui na disciplina que não está incluído no Moodle, porque não cadastrou um e-mail institucional como acesso ao Moodle e que também não tem realizado as atividades de avaliação continuada. Eu não sei se o aluno efetivamente desistiu da disciplina ou não, né? Pelo menos pelo que eu vi, não desistiu formalmente, que tinha até sexta-feira para fazer isso. Então a gente continua com o número total de alunos aqui que a gente começou, só que para quem não fez nada até o momento, e agora que está chegando perto da prova, quer retomar, já fica a orientação. As últimas avaliações continuadas, pessoal, elas estão disponíveis lá. Elas não valem mais nota, obviamente, já passou o prazo de entrega. Mas elas estão disponíveis lá para você aprender, para você treinar, chegar ao ponto de fazer as avaliações correntes, ainda começar a acumular os pontos aí então das avaliações continuadas, assim como ter um bom treinamento, ter uma boa familiaridade com a ferramenta para a realização da avaliação na quinta-feira da semana que vem. Então, como até onde eu pude ver, mesmo quem não se engajou com a disciplina até o momento, ainda não manifestou desistência, ainda dá tempo de correr atrás e conseguir um bom andamento nas atividades da disciplina. Se tiver qualquer dúvida, pessoal, qualquer dificuldade, lembre sempre que, indiferente dos horários de PA e tudo mais, eu sempre respondo aos e-mails de vocês, quase sempre no mesmo dia, né? Eu estou sempre respondendo aos e-mails aí com as dúvidas e sempre que necessário eu abro ali por alguns minutos essa nossa sala do Google Meet para tirar a dúvida de uma forma um pouco mais direta e a gente encerra só quando a dúvida está sanada. Não é um trabalho extra meu, faz parte do meu trabalho de todo dia, é para isso que eu estou aqui, para fazer esse atendimento para vocês. Tranquilo, pessoal?
Alguém com alguma dúvida como vai funcionar a nossa dinâmica dos próximos trabalhos de avaliação continuadas, inclusive a nossa avaliação do dia 4/11? Ninguém? Tá ok, então. Bem, pessoal, como que funciona esse modelo de avaliação, de revisão meu? Né? Principalmente desde o semestre passado, com essa dinâmica nova, né? Não só das aulas remotas, mas a disponibilidade do MATLAB para toda a comunidade acadêmica, esse momento de avaliação eu tenho revisado com vocês as nossas atividades já realizadas no MATLAB Grader. Aí eu tenho a tendência de dar um foco maior nas atividades que tiveram uma maior dificuldade aí dentre os colegas que tentaram fazer. Então, deixa eu começar aqui a compartilhar minha tela. Isso. Então tá aqui, pessoal. Tá aqui todas as atividades do MATLAB Grader que vocês já fizeram. Algumas ainda não estão disponíveis. Então, por exemplo, a gente tem a atividade de treinamento, ó, que foi uma atividade bastante simples, né? Dos 12 alunos que têm matriculado, 11 fizeram, um não fez. Então, não sobraram dúvidas, acredito eu, a respeito dessa atividade. Da nossa segunda atividade, eu já tive aí um engajamento menor, 3 alunos que não submeteram respostas. Não chequei, mas acredito que sejam os mesmos 3 para os 2 problemas. E teve um aluno que não conseguiu obter pelo menos 100% da nota na atividade do pulso senoidal. Alguém presente, pessoal, não necessariamente assumindo que é um desses que não fizeram e tudo mais, mas como eu tenho esse indicativo aqui, alguém presente quer revisar essa atividade do pulso senoidal? Professor, você pode só abrir ela para nós ver o enunciado aí? Bom, não, tranquilo. Ó, o enunciado dela está aqui, ó. Defina um pulso senoidal, né, x de t, com as seguintes possui as seguintes características, né? Peço para vocês a duração do sinal e armazenar isso numa variável chamada suporte, já dando a dica aqui de como é que a gente faz para armazenar um sinal de suporte infinito. Então, esse item 1 aqui, pessoal, é aquele que muita gente tem me perguntado, porque o pessoal acha que tudo tem uma função no MATLAB que o MATLAB vai calcular. E esse aqui, na verdade, é um caso que você pode enxergar na própria definição do sinal, ou pedir para ele plotar o sinal, para você enxergar qual é o suporte e simplesmente passar o resultado para a variável, né, da duração do sinal. Enquanto o cálculo da norma L1 e o cálculo da norma L2 é algo que eu percebo que a maioria faz bem, porque de novo, tem uma definição matemática em cima dessas normas e existe o cálculo que a gente precisa fazer para elas no MATLAB. Alguém quer revisar essa atividade aqui, pessoal? Ninguém? Beleza. Vamos passar para a próxima atividade. Pessoal, essa é a atividade que venceu na quinta passada, né? Propriedade de sistemas lineares invariantes no tempo. Aqui, 2 alunos não fizeram, ou pelo menos não fizeram totalmente todas as soluções, os outros 10 fizeram tudo certinho. Então, a gente tinha ali os problemas, né, da análise de sistemas de primeira ordem, de segunda ordem criticamente amortecido e de segunda ordem subamortecido. Alguém quer revisar algum ou
qualquer um desses problemas, pessoal? Ô, professor, no último, no subamortecido, puder abrir ele aí. Uhum. O subamortecido é que ele era uma senoide, né, que era amortecida, né, pelo exponencial negativo. Sim. E nesse aí, era o único que você não pediu para calcular o L1, né? Você nem pegou pedir para calcular o L1. Não. Mas você tem que calcular ele. Tem que calcular ele para ver se ele é estável, né? Sim. Saber se ele é estável ou não. No caso, dá para você, por exemplo, plotar o gráfico e ver, né? Se ele era infinito ou não. Né? Esse aqui foi um que eu fiz vários atendimentos a respeito dele. Ó. Vou abrir ele para vocês entenderem o que eu quero dizer. Então, deixa eu fazer aqui, então, H, vai ser expoente. Vou usar aqui um alfa igual a 1, para ficar simples, expoente de menos t. Cosseno, vou fazer beta igual a 1 também. Cosseno de t φ igual a 0 vezes o degrau. Preciso jogar valores para alfa e para beta, senão eu não consigo plotar. Então aqui, coloquei uma resposta impulsiva. Essa resposta impulsiva, pessoal, eu consigo plotar ela para visualizar usando a função fplot. O fplot plota a função. Então, se eu rodo esse script aqui, eu consigo verificar aqui que ele fez a plotagem da resposta impulsiva. Então, ele é 0, à esquerda de 0, e expoente de menos t cosseno de t à direita de 0. A gente percebe que ele começa em alto, né, que é um cosseno, e depois ele já começa a oscilar, mas não oscila muito porque o decaimento exponencial ele está caindo muito mais rápido do que o que ele oscila. Então vou colocar aqui 2 vezes π para a gente observar melhor a oscilação. E além disso, vou colocar aqui o plot, né? O eixo x é a variável t, o eixo y é a variável h, e trocar esse limite padrão que ele faz de menos 5 a 5, colocar um limite de menos 1 a 9, para eu enxergar um pouquinho melhor a cara desse sinal. Está aqui, ó. Aqui a gente percebe claramente, ó, como funciona. Eu tenho a oscilação e eu tenho o decaimento exponencial, que ele funciona como um envelope da oscilação. E aí o que acontece? O que eu estou pedindo aqui? Definir uma variável, uma função h de t, uma variável simbólica h, com a constante de decaimento unitária, ou seja, alfa igual a 1, e uma frequência angular de 2π radianos por segundo, que foi o que eu acabei fazendo no final para poder ter uma boa visualização. Então aqui eu já fiz o item 1, está aqui feito na linha 4. A gente pode até colocar aqui um comentário aqui explicando isso. Isso aqui é para o item 1, resposta do item 1. Eu não posso mudar essa função h, pessoal, porque essa função h, definida aqui na linha 4, é a resposta do item 1. Tem que ficar muito esperto com isso. E é o que acontece. Preciso testar se ele é estável ou não. Como o teste de estabilidade é uma variável lógica, eu entendo sim que é muito simples vocês colocarem estável igual a verdadeiro, falso, testar fazendo a submissão e simplesmente responder, né, porque você pode fazer múltiplas submissões e o resultado vai ser verdadeiro ou falso. Mas existe um jeito programático de fazer isso que é bem melhor. O teste de estabilidade, pessoal, vocês viram comigo que a gente calcula a norma L1. Na norma L1, o cálculo da norma é a integral do valor absoluto de H integrado em t nos limites de menos infinito a mais infinito.
Então, essa linha aqui calcula a norma L1. Reparem que eu não pedi. As minhas avaliações aqui, elas não pedem em nenhum momento a norma L1. Só que eu ainda posso calcular ela. Olha lá. Aqui, pessoal, reparem que o toolbox simbólico do MATLAB, ele conseguiu fazer algumas simplificações, mas ele realmente não chegou lá. Ó, era a integral do valor absoluto de tudo isso. Bem, tanto o exponencial quanto o degrau unitário sempre tem valores maiores do que zero. Então, reparem que o absoluto ficou só no cosseno, porque o cosseno, sim, tem valores que alternam. Então, reparem que ele jogou o módulo somente para cima do cosseno. O exponencial saiu para fora do módulo, porque módulo do expoente de menos t é igual ao expoente de menos t. Não muda nada, porque ele é sempre positivo. Reparem que ele sumiu com o degrau unitário. Ele não aparece aqui embaixo, mas ele mudou o limite de integração. Ó. O limite de integração de menos infinito a mais infinito foi agora de 0 até infinito, ou seja, ele aplicou o degrau. Ele conseguiu resolver tudo para mim, mas infelizmente, pessoal, a gente não tem, mesmo numa tabela de integração, uma fórmula fechada para a integral de expoente de menos t módulo de cosseno em uma função em t. Então, é porque ele está fazendo a integral desse módulo do cosseno aqui que ele realmente não conseguiu levar o resultado adiante. Então, o L1 está aqui indicado. Então, ele tem um valor aqui que é indicado, mas ele não fez de fato o cálculo da integral. Nós temos, pessoal, nossa intuição matemática. A gente aprendeu o cálculo, sofreu com o cálculo aí alguns anos da nossa formação e o fato isso é que o nosso cérebro calejou e a gente tem uma certa intuição matemática. Quando eu troco isso daqui para o módulo, todas as oscilações ficam positivas. Eu posso até plotar esse cara aqui em módulo, mas mesmo aqui a gente percebe que se eu fosse fazer a integral do módulo desse cosseno aqui, a gente tem uma clara ideia de que isso seria convergente. Vamos verificar se o MATLAB percebe isso como convergente. Porque ele indicou o cálculo de L1, mas aqui eu vou pedir para ele testar se o L1 é um valor finito. A função isFinite, pessoal, testa se o argumento dela é finito. E reparem, pessoal, que mesmo sem saber o valor exato de L1, ele é capaz de perceber que o L1 é um valor finito. Por quê, pessoal? Lembra quando vocês aprenderam convergência de séries e sequências lá atrás no cálculo 3? Lembra que tinha uma regra que se a gente provava que a integral da função contínua era convergente, o limite da série, que era uma amostragem daquela função contínua, também tinha que ser convergente? A gente não calculava o limite da série, a gente calculava a integral. E se a integral convergia, a série tinha que convergir. Vocês lembram disso? Eu cheguei a pensar, quando eu joguei para esse eu cheguei a pensar nesse negócio, né? Eu precisava calcular o L1, testar essas teorias de cálculo 3, né? Não lembrava como fazer. Não, é que, tipo assim, não é exatamente essa ideia, mas é que ela é similar. O que acontece? Eu consigo calcular a norma L1 e vocês fizeram no outro exercício para uma resposta impulsiva que seja só exponencial? Se fosse exponente de menos t, u de t, esquece esse cosseno aqui no meio. Deixa eu cortar ele aqui. Ó. Se essa fosse a resposta impulsiva,
Ele ia conseguir calcular L1? Ele consegue, ó. Posso até rodar ele aqui. Olha lá, o L1 deu 1. Ele falou para mim que 1 é finito. E está aqui o gráfico. O gráfico que a gente conhece super bem, né? A área embaixo dessa curva aqui, então, é 1. A área embaixo do expoente de menos t é 1. Então, são resultados que a gente chega. Aí o que acontece? Eu vou e multiplico por cosseno. Pessoal, o valor em módulo do cosseno não está sempre entre 0 e 1? Sim, o módulo sim. Então, pessoal, em módulo, esse h de t que eu tenho agora, ele não é sempre menor ou igual a esse outro que eu tinha acabado de calcular? Porque o cosseno não deixa ele maior, né? O cosseno vai deixar ele no máximo igual, mas na maior parte do tempo menor. Então, essa resposta impulsiva, ela é em módulo sempre menor ou igual à da exponencial. A da exponencial converge. Uma que seja menor ou igual a ela, obrigatoriamente converge. Esse é o teste de onde ele tira esse resultado. Ele sabe que pelo envelope exponencial aqui, indiferente da integral do cosseno ao quadrado que ele estava fazendo ali, a exponencial garante a convergência, ou seja, a gente consegue saber que uma função é convergente sem necessariamente saber a integral dela. Então é assim que esse isfinite está funcionando aqui. E reparem que ele retorna um valor lógico, nível lógico alto 1. Ou seja, aqui simplesmente eu poderia colocar que a variável estável recebe o resultado do isfinite. Porque aqui se for nível alto é verdadeiro, se for nível baixo é falso, e ele já vai atribuir diretamente para a variável estável. Então aqui eu calculei o item 2. Todo mundo acompanhou então o que eu fiz aqui, pessoal? Reparem que foi uma construção. Pode falar. Então, professor, ele só calculou, foi na norma, ele só calculou a integral da exponencial, ou foi o isfinite que verificou que é infinito por causa da exponencial? O isfinite, ele é uma função ali que está trabalhando em cima de uma variável simbólica. Essa tratativa toda simbólica, ele realmente faz um ensaio em cima da integração que está indicada. Ele pega como a integral de uma função limitada, porque o cosseno, o módulo do cosseno é uma função limitada, está entre 0 e 1. Vezes um decaimento exponencial, ele fala assim, essa integral é menor que a integral só da exponencial. E a integral da exponencial a gente sabe que converge. Então o isfinite ele calcula indiretamente de que aquele valor L1 que ele não sabe qual é exato é finito, porque ele sabe que ele está limitado por cima por um outro valor que é finito. A gente acabou de calcular o L1 só do exponente, dava 1. O L1 desse sinal que a gente está trabalhando com o cosseno, ele é menor ou igual a 1. Sabendo que ele é menor ou igual a 1, a gente chega ao resultado que ele é finito. O mecanismo exato que o MATLAB faz, esse cálculo simbólico, eu realmente não sei, não posso dizer com certeza. Mas esse é o raciocínio que a gente teria também numa análise mais manual, né? Num teste aí onde, como se fosse uma prova de cálculo daí.
rodar a submissão. Ali a resposta é 1, né? Eu pensei que fosse uma resposta de nível lógico. Ó. É que aqui eu já coloquei. Não, mas ele deu, ó. Aqui não, isso daqui é do anterior. Que eu preciso rodar de novo. Espera aí. Ele ficou mudo aí, professor. Desculpa, pessoal. Não, é que alguém bateu na porta aqui, eu desliguei o microfone um segundo, mas eu esqueci de ligar de novo. Tá tudo certo. Eu vou rodar. É que aquela resposta é do anterior, Marcílio. É de quando eu tinha tirado o cosseno. Vou rodar aqui de novo. Vou deixar aqui para ele imprimir os itens da resposta na tela. Então aqui a função h. E aqui a variável estável recebendo o nível lógico 1. E obviamente o plot que eu pedi para fazer. A gente visualizou as coisas. Então esse é o resultado até então. Tudo certo aqui? Beleza. Professor, Pode falar. se calculasse a norma, a integral fora do módulo estaria errado? Sim, a integral fora do módulo, o que acontece? A parte positiva cancela a parte negativa. E aí você tem um valor que é muito mais baixo do que ele deveria ser. Então, tipo assim, você não erraria a atribuição de estabilidade desse exercício. Mas se eu te pedisse, por exemplo, se eu estivesse checando de fato qual que era o valor da norma L1, o seu cálculo ele estaria errado. Porque se você não toma o valor absoluto, ele vai ter, a hora que a gente integra o cosseno, ele vai ter a excursão positiva e a excursão negativa. Então ele tem a parte onde a integral é positiva, a parte onde a integral é negativa. Você ia ter um valor lá que ia ser ainda menor do que o valor que a gente calcula aqui, que já é menor que 1. Então, A situação do pulso senoidal lá. faz diferença. Então, vamos fazer o teste da causalidade. Bem, pessoal, visualmente aqui pelo plot a gente percebe que a função é zero à esquerda de zero. Então poderia simplesmente vir aqui e colocar o causal como verdadeiro. Mas vamos fazer, né, um teste de causalidade de fato. Para isso, pessoal, a gente pode assumir que o meu tempo t é menor que zero. Aqui, pessoal, na linha 2, que a gente não consegue editar, eu defini que t é uma variável real. Aqui eu estou pedindo para assumir que, além disso, né, a função assume also, que ele é menor que zero. Isso porque, se a resposta impulsiva de h de t for causal, ela tem que ser zero à esquerda de zero. E aí o que acontece? Aqui eu vou criar uma outra função teste e vou passar para essa função teste a definição do h. Só que agora, dentro dessa condição de que o t é menor que zero. Quando eu faço isso, pessoal, rodando um script, a gente percebe que a função teste é exatamente igual a zero. Por que eu não coloquei h de novo? Porque se eu recalculo o h aqui no final, repare, eu estou sobrescrevendo esse h da linha 4, que é a resposta do item 1. Eu vou acertar o item 3 da resposta, mas vou errar o item 1. Lembra que o MATLAB executa os comandos sequencialmente, linha por linha. E só depois que ele executa todo mundo, que ele vem aqui embaixo e faz os testes. Então ele pega a condição final do programa para fazer os testes. Então, muito cuidado, pessoal,
para não sobrescrever num outro teste uma variável que é a resposta de um item anterior, né? Então, não tenham medo aí de usar, né, diversificar aí as variáveis que vocês têm para não sobrescrever nada. Então, ó, a variável teste dá 0, então a resposta impulsiva é 0, a esquerda de 0. Acabei de garantir isso, que era algo que eu já conseguia ver pelo gráfico aqui também que eu estou plotando. E aí como é que a gente faz a causalidade? Bem, eu posso verificar isso daqui, ó, teste é igual a 0, roda o script. E aí aqui a gente percebe que ele substituiu o teste por 0, mas ele não fez o cálculo. Isso é uma dificuldade que ele tem porque o teste é uma variável simbólica. Então aqui eu preciso falar para ele, ó, transforma isso em lógico, porque ele simplesmente colocou, né, que um símbolo 0 estava sendo igualado a outro símbolo 0 para testar se era. A hora que eu jogo isso como um valor lógico, para sair do simbólico, aí ele vai calcular certinho para mim de que esse último resultado, ó, era um verdadeiro nível 1, nível alto. Então isso daqui eu posso colocar em cima da variável causal, que era o que ele estava pedindo, e essa é a minha resposta do item 3. Então rodo o script. Percebam que eu escolhi os lugares onde eu vou deixar ou não o ponto e vírgula, para ele plotar a resposta para mim, ó. Então aqui a resposta impulsiva dentro do que foi pedido. O estável, verdadeiro. O causal, lógico, verdadeiro. O plot aqui é só para eu ver mesmo, é só para eu olhar. Tudo certinho. Se eu vejo que está tudo certinho, então agora eu vou submeter. Pessoal, essa é a prática que vocês deveriam ter, pessoal. Vocês deveriam estar já com uma boa expectativa de que os resultados estavam corretos antes de submeter, né? Não ficar submetendo tudo. E aí na submissão, como era de se esperar, ele acertou os 3 testes, ele recalcula aqui os resultados e essa solução minha, então, está válida. E essa foi a dinâmica, então, desse problema aí, do último caso. Por que eu não pedi para calcular o L1 que eu pedi nos outros 2? Justamente para contornar essa questão de que o L1 era só indicado aqui, que o L1 não era resolvido, né? Porque é uma dificuldade extra aí que eu acho que o MATLAB traz, que mais atrapalha do que ajuda nesse exercício específico. Então, para quem se interessou pela solução simbólica do MATLAB e vem pedir um auxílio extra, beleza, a gente toma um tempo aí para conversar. Num semestre de tamanho normal, isso também seria perfeitamente possível. Mas nesses 2 semestres que a gente está tendo agora, que estão bastante abreviados, não era algo que cabia dentro da rotina da sala de aula. Mais alguma dúvida, pessoal, dessa terceira atividade? Beleza. Vamos para a quarta atividade. Pessoal, atividade corrente, atividade de convolução, que mais ou menos metade dos alunos fizeram, outros não fizeram. Queria ver aqui com vocês se alguém aqui dos presentes está com dúvida na atividade da soma ou da integral de convolução. Essa atividade para ser entregue nessa quinta-feira, dia 28. Alguém? Não? Beleza. Pessoal, só para adiantar,
Já nessa quinta-feira vem uma outra atividade de um outro conteúdo que a gente já viu, que é a respeito das EDOs e da transformada de Laplace. Então, a gente tem um conteúdo aqui que a gente ainda pode ser que precise ver para... A gente já tem um PA nessa quinta-feira, então isso aqui já vai estar disponível, a gente pode resolver essas dúvidas lá. A gente também tem o PA normal da quarta-feira da semana que vem. O que falta aqui, pessoal, essa avaliação, pessoal, não é a avaliação de vocês, né? Tá com a data aqui, mas é exatamente o mesmo material de avaliação do semestre passado. Eu vou alterar essa avaliação, mas o que alguém me pediu na semana passada, e eu só lembrei agora desse pedido e vou fazer, é colocar a disponibilidade dessa avaliação desde já, né? Porque isso aqui a princípio eu acho que não está visível para vocês, né? Para uma atividade futura, mas eu já vou colocar ela aqui a partir da data de hoje. Ela não vale nota, isso daqui não vai contar nota nenhuma para vocês. Eu vou deixar bem claro aqui que a avaliação antiga vai funcionar como um simulado para avaliação, né, para vocês testarem. Reparem, pessoal, que os problemas, eu coloquei 4 problemas, são problemas que foram tirados das atividades acompanhadas anteriores. Não quer dizer que são exatamente os mesmos problemas, mas foram inspirados aí nos problemas anteriores. A ideia aí é também deixar essa avaliação, né, do semestre passado aqui para vocês conhecerem a estrutura da avaliação e poderem fazer um simulado, se assim desejarem. Tudo certo? Tudo certo. Certinho, pessoal. Tá ok, então, pessoal. Eu vou encerrar aqui já, então. Já são 3 horas. Vou encerrar a parte síncrona dessa atividade de revisão. Eu já vou aqui fazer as alterações de configuração no Grader. Acredito aí que em poucos minutos vocês já vão ter visíveis aí essa atividade de avaliação do semestre anterior para vocês treinarem. Eu vou deixar ela aberta até a véspera da prova, que é para ter certeza absoluta que ninguém vai se confundir com o que é a avaliação, o que é o simulado. Então, até a véspera da prova, na quarta-feira da semana que vem, ela vai estar disponível aí para vocês treinarem. Beleza? Beleza. Então, pessoal, bom estudo. Para quem quiser, quinta-feira eu estarei disponível no PA. Boa semana para todos. Até mais, senhor. Igualmente. Obrigadão, Tchau, professor. tchau. Até mais. Valeu, professor. Boa tarde. Até, tchau, tchau.